Show de bola. Então, agora acredito que já começou aqui a gravação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Show! Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, senão vai cortar para mim. Acho que agora... Tá todo mundo vendo bem minha tela? Tudo certo? Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para falar de um tema sugerido aí por vocês, né? A gente fez uma votação com grandes donos de clínicas e a gente conseguiu ver que uma das grandes dificuldades que vocês estavam no momento é como eu conseguir atrair novos clientes para minha clínica, principalmente sem depender tanto de tráfego pago. É óbvio que o tráfego ele sempre vai estar em pauta quando a gente fala de novos clientes, mas eu queria mostrar aqui para vocês hoje algumas outras possibilidades para que vocês possam ver pelo menos aí mais 7 maneiras de como que vocês conseguem ligar outros motores além do tráfego pago para atrair novos clientes para as clínicas de vocês. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de alinhar as expectativas do treinamento é o que vocês podem esperar dessa aula aqui de hoje, tá? Então, vamos lá. Basicamente, eu desenhei aqui esse momento para a gente poder mostrar para vocês como que vocês realmente não ficam tão, assim, 100% dependentes do tráfego pago para ter novos clientes chegando. E o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje foi abertura de novos clientes que a gente fez, abertura de novos interessados, né, que a gente praticou aí nesses últimos 3 anos em clínicas do Brasil inteiro, de clientes que nós atendemos aqui, tá, na Marketing Sales. E ainda, né, vocês ainda vão conseguir aproveitar essa 1 horinha que a gente vai estar aqui juntos para a gente mostrar 7 novas maneiras, né, de como vocês conseguem transformar desconhecidos, né, do seu bairro que nunca ouviram falar da sua clínica, que a sua clínica existe, como que vocês transformam esses desconhecidos em interessados nos serviços de vocês, no protocolo de vocês, e principalmente a grande meta aí da aula é mostrar para vocês uma variedade de outras possibilidades, né, de conseguir novos clientes sem vocês acharem que a única fonte é os anúncios, né? É como eu falei, os anúncios eles não vão ser desligados nunca, né? Porque literalmente aquele motorzinho que a gente liga para ter um controle maior do nosso negócio, mas existem outras possibilidades. Pode ser, pessoal, que algumas das possibilidades que a gente vai mostrar aqui para vocês já tenham visto, né? Vocês já tenham praticado, vocês já tenham colocado isso em prática na clínica de vocês. E especialmente para os donos das clínicas aí que são mais antigos. Então, para a galera mais antiga, eu sei que provavelmente algumas das estratégias que a gente vai mostrar aqui para vocês já utilizaram, mas de toda forma, eu quero compartilhar com vocês como que a gente faz aqui e sugerir alguns ajustes aí para vocês poderem continuar fazendo e continuarem lucrando com a clínica de vocês, tá? Então, um aviso bem importante, pessoal. 2 avisos, na verdade, né? O primeiro deles é que, para quem ficar aí até o final da aula, a gente vai liberar 2 presentes, eu vou compartilhar com vocês 2 presentes que a gente pode dar. Um deles é para todos vocês que estiverem aqui, marcarem lá no Instagram, Renata, tô aqui aprendendo sobre marketing e vendas para as clínicas, estou aqui participando de mais um treinamento, marquem lá o meu Instagram, que para quem me marcar lá no Instagram, eu vou compartilhar esse mapa mental aqui da aula, então todo esse material aqui eu vou baixar em PDF e vou compartilhar lá com vocês, tá? Meu Instagram é renatacanotilho.mentorias, tá? Me marquem lá no Instagram, que eu vou compartilhar esse material com vocês. E fiquem até o final da aula para vocês saberem aí de algumas novidades, o que são esses presentes que a gente vai liberar, tá? Bom, eu sei que alguns aqui, né, eu já consegui reconhecer algumas carinhas aqui de clientes que a gente já atendeu, de pessoas que a gente já conversou, mas alguns de vocês ainda não nos conhecem. Então, queria me apresentar antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, né? Quem somos nós? Então, basicamente, eu botei aí para vocês a minha foto e a foto da Laís, que é minha sócia. Nós somos as fundadoras da Marketing Sales. A gente já está aí no mercado só atendendo clínicas há quase 3 anos, no mercado, né? Atendendo como produtos digitais. A gente veio de outras vias, a gente já está há mais de 5 anos, mas da hora que a gente realmente nichou para clínicas, já tem 3 anos, né? A gente já atendeu aí mais de 100 clínicas espalhadas pelo Brasil, então acho que quase todos os estados aí a gente já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, sobre as familiaridades do mercado, do estado. E já atendemos grandes franquias, eu coloquei aqui algumas delas para vocês conhecerem, né? Emagrecento, Magras, Mais Laser, AD Clínica,
a The Clinic, clínicas particulares odontológicas, né? Clínicas particulares de estética e emagrecimento, enfim, já conseguimos ajudar aí alguns clientes no decorrer desses anos, né? E o que a gente mais faz aqui é ajudar as clínicas a terem um planejamento estratégico mensal que crie outras fontes de receita, né, para a clínica crescer com lucro. Então, a nossa parte aqui não é só a parte de geração de novos clientes, né, que envolve muito mais tráfego pago, mas é uma parte mais estratégica mesmo da gente conseguir olhar para a clínica numa visão macro, né? Vocês vão entender um pouquinho mais da metodologia que a gente usa, mas basicamente a gente cria estratégias para toda a jornada do cliente dentro da empresa, tá? Falando só rapidamente aqui um pouquinho para vocês. Então, agora, né, que a gente se apresentou aí para aqueles que ainda não nos conhecem, vamos partir aqui um pouquinho. Antes da gente entrar no conteúdo, pessoal, deixa eu só minimizar aqui para não ficar tão grandão. Uma coisa que eu gosto sempre da gente recapitular, para a gente entender um pouquinho, na hora que a gente estiver entrando no conteúdo, fazer sentido para vocês algumas coisas que eu vou falar, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de começar é relembrando um pouquinho o momento atual. Qual é o momento que a gente está? Porque o momento manda em muita coisa, né? A gente passou aí por um momento bem atribulado de pandemia e vocês sabem que o momento mudou tudo. Então, qual é o momento que a gente está hoje relacionado a clínicas? Bom, basicamente, a gente estava até brincando aqui na empresa ontem que agora é quase que uma clínica, uma igreja e um bar em toda a rua de todas as cidades, né? Então, a gente viu aí praticamente abrindo clínicas e mais clínicas em todas as cidades, né? A concorrência é muitas vezes desleal, né? E por que que isso está acontecendo? Eu coloquei aqui para vocês algumas matérias, né, de jornal para vocês acompanharem. Deixa eu ver se vai ficar aí, se vai abrir para vocês. Espera aí. Vamos lá. Me digam se dá para ver. Abriu? Me deem um ok. Show, vamos lá então. Bom, pessoal, aqui ó, uma das matérias que eu botei aqui para vocês acompanharem sobre o mercado de vocês é que o Brasil hoje ele é o terceiro maior no ranking das estéticas mundial, né? Ou seja, se vocês forem ver, depois eu coloquei alguns trechinhos aqui dessa manchete para vocês, mas vocês vão ver que no ano de 2021, né, tá aqui, ó, deixa eu ler para vocês. Nos últimos anos, esse setor cresceu mais de 567%, contando com a colaboração de mais de 480 mil profissionais envolvidos na área de estética. Então, vocês podem estar aí pensando, né? Eu sei que tem uma galera que é da odontologia aqui, Renata, mas só a estética que cresceu? A estética, pessoal, o Brasil está em terceiro maior das estéticas no nível mundial, só perdendo, se eu não me engano, para Estados Unidos e Japão. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto, né, o cuidado com a saúde hoje em dia está muito mais em alta do que a gente via alguns anos atrás. Então, para a galera da odontologia, para não falar, mas só as estéticas que estão crescendo, então aqui eu peguei também uma matéria, né, do Conselho Federal de Odontologia, que mostra que no Brasil tem mais de 44.553 clínicas odontológicas. Então, isso justifica aí essa concorrência enorme que vocês estão tendo, né, de ter sempre clínicas e mais clínicas abrindo. A gente sabe que algumas não duram tanto tempo, né, por atendimento, por qualidade de produto, e a gente conhece também vários donos de clínica que já estão no mercado aí há 5, 10, 15, 20 anos, clínicas que são passadas de geração em geração, né? Então, muito por isso, né, para a gente ver esse crescimento aí totalmente exponencial, tanto para as clínicas de estética, odonto. Eu não coloquei aqui depilação, mas depilação também é uma área da saúde que está crescendo muito, e por isso vocês veem que, para a galera que investe em tráfego pago, né, em anúncios online, uma coisa que eu escuto muito é, Renata, o nosso lead está cada vez mais caro. Sim, porque literalmente aquela teoria, né, da oferta e demanda. Então, quanto mais clínicas abrem, né, provavelmente uma das primeiras coisas que a maioria faz é começar a rodar anúncios na internet, quanto mais, maior a concorrência. Facebook, Instagram, não sei quantos de vocês sabem, mas ele funciona ali como um leilão, né? Então, quanto maior a concorrência, quem estiver botando mais dinheiro em anúncio, está aparecendo para as melhores pessoas e aparecendo mais vezes. Então, muito por isso que o lead está se encarecendo e, sem querer dar uma péssima notícia para vocês, a tendência é que o lead continue se encarecendo, justamente porque todo mundo que está abrindo uma clínica está correndo para a internet para poder aproveitar as pessoas que estão ali navegando todo santo dia.
concorrência absurda e muitas vezes até desleal, né? Roubando clientes das clínicas dos outros, a gente escuta muito isso de vocês. E clientes ali que ficam fazendo um orçamento de WhatsApp em WhatsApp, né? Quantos de vocês já não conversaram com aqueles clientes que ficam ali literalmente penchichando e muitas vezes fecha com um concorrente, às vezes por conta de R$ 50 mais barato num tratamento. Então, é esse o cenário atual, né? O mercado de vocês é um mercado bilionário, literalmente. Eu não sei se eu coloquei aqui na manchete de jornal, deixa eu dar uma olhadinha, mas ele falava ali embaixo os bilhões que foi movimentado na economia só através de tratamentos estéticos, tá? Então, é um mercado muito abundante, porém, como, né, tudo, quanto mais concorrência, algumas coisas vão ficando difíceis, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês hoje com um olhar de quanto maior a concorrência, maior a oportunidade. Eu sei que alguns de vocês ficam bravos, né, com a concorrência, e muitas vezes com razão, como eu falei com vocês, às vezes é até desleal o que a concorrência faz, mas eu queria que vocês olhassem para a concorrência como uma oportunidade. Por que uma oportunidade, né? Principalmente porque você tem que pensar que o seu concorrente, ele também está ajudando a educar o seu cliente, né? Quanto maior o nível de consciência do cliente, mais ele está ciente de que ele tem um problema e que ele tem oportunidades ali para ele poder começar a resolver aquele problema. Não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, a gente não falava tanto de tratamentos estéticos assim, era para uma parcela muito privilegiada, assim, das pessoas, normalmente pessoas mais velhas, né, que já estavam precisando ali de alguns tratamentos. Odontologia não, porque praticamente todo mundo vai precisar em algum momento da vida, né? Mas em termos de estética, sim. E hoje você vê que esse é um tema muito mais conhecido, atingindo novas áreas da sociedade, né? Áreas até mais carentes, mas que já estão começando a cuidar de si, olhar para você, começar a cuidar da sua saúde, do seu autocuidado, né? Então, por isso que eu gosto de olhar a concorrência como uma oportunidade de a concorrência também ajuda a educar os clientes, a elevar o nível de consciência dos clientes, para eles saberem os problemas que eles têm e começarem a buscar no mercado soluções. E aí, provavelmente, ele vai sim comparar a sua solução com a do concorrente, e aí é que está vocês conseguirem criar posicionamentos para se destacar dessa concorrência, tá? Não é pensar em acabar com a concorrência, porque isso sempre existiu e sempre vai existir, mas como que vocês conseguem, na cidade de vocês, no bairro de vocês, se destacar em meio à concorrência que existe perto de vocês, tá? Então, aqui, literalmente eu consegui, espero que eu tenha conseguido passar para vocês que vocês estão de frente para uma das melhores oportunidades do mercado brasileiro da área da saúde, que é esse crescimento exponencial, né? Muitas clínicas abrindo, o mercado em alta, as pessoas pós-pandemia precisando cuidar delas novamente, cuidar de saúde, cuidar de estética. Então, eu gosto sempre, pessoal, antes da gente começar de fato a cair de paraquedas assim no conteúdo, me mostra aí que eu quero saber quais são as novas fontes de conseguir novos clientes. Eu gosto sempre da gente poder fazer essa reflexão de como as coisas estão, para a gente entender um pouquinho do contexto do nosso mercado, do nosso nicho, e principalmente do momento que a gente está vivendo, para daí a gente começar a olhar soluções. E a pergunta que não quer calar, né, qual é uma das primeiras coisas que normalmente as clínicas fazem quando elas começam a abrir? Né? Uma das primeiras coisas que elas fazem é literalmente ligar a sua máquina de geração de contatos, que são os anúncios. Então, se por acaso algum de vocês que está aqui, né, nesse treinamento, nessa aula que a gente está aqui, tendo essa reunião exclusiva com donas de clínicas, ainda não anunciam, eu posso garantir para vocês que vocês estão deixando, assim, não muito dinheiro na mesa, mas vocês estão perdendo a oportunidade de ter o crescimento da clínica de vocês na mão de vocês. Por que eu chamo de máquina de geração de contatos? Porque literalmente é uma máquina. À medida que você coloca dinheiro, você começa a ter controle dos números. Então quer dizer que se eu investir R$ 1.000, eu vou ter X pessoas clicando nos meus anúncios, dessas X pessoas, tantas vão conversar com o meu atendimento, dessas tantas que meu atendimento falou, X vão agendar, Y vão comparecer, e a gente vai ter uma parcela de fechamento. Quando você não tem esse controle, nessa máquina ligada, vocês ficam muitas vezes dependendo de indicação que não está no controle de vocês. Então, para pensar. Se nenhum cliente seu indicar você o mês inteiro, você não vai vender para mais ninguém. Então, o anúncio é sim uma das formas mais assertivas de você ter esse controle de crescimento da sua clínica na sua mão.
Porém, o objetivo desse nosso bate-papo, dessa reunião de hoje, é a gente conseguir mostrar outras oportunidades para vocês, tá? Então, dado aí essa introdução, né, para a gente entender um pouquinho sobre o momento atual que a gente está, vamos falar um pouquinho sobre essa máquina de geração de clientes, né? Então, a maioria das clínicas vai para a internet, grande maioria vai, é muito difícil a gente conversar hoje com clínicas que ainda não anunciam, a não ser clínicas que estão começando agora, e aí já estão se organizando para poder ir para a internet anunciar, mas a maioria das clínicas vai para a internet sem saber exatamente o que eu vou anunciar, né, para atrair os melhores clientes para a minha clínica. Como que eu preparo o meu atendimento para conseguir receber essas pessoas que vão vir com qualidade e trazer para dentro da clínica de verdade? Como que eu sei cobrar a minha agência? Será que minha agência está fazendo um trabalho certo? Será que não? Será que dá para melhorar? A gente já chegou a conversar, eu conto isso algumas vezes em aulas assim, com donos de clínica que estavam rodando anúncios em fevereiro, anúncios referentes ao Natal, porque ele não tinha o menor acompanhamento com a agência. Então, eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente cobrar o trabalho do outro, mas vocês, como donos de clínicas, gestores das clínicas de vocês precisam ter um conhecimento, não precisam virar um expert em marketing, um expert em vendas, mas vocês precisam sim ter a noção do que eu preciso saber para cobrar essa agência, para eu saber se está sendo um bom trabalho, sabendo que não existe um milagre, né? Não é apertar um botão e a mágica aconteceu, mas se vocês começam a ter essa visão estratégica, especialmente dos números, vocês conseguem acompanhar e o trabalho assim rende muito mais. A agência, o gestor da clínica, o dono, comercial e atendimento, se tiver todo mundo na direção, o trabalho tem muito mais resultado do que só a agência tentando lutar ali, muitas vezes não tendo até um suporte da área da clínica. E ficam dependentes ali desses anúncios para conseguir novos clientes, que foi o que a gente conversou bastante. Então, essa máquina de geração de clientes, que são os anúncios que a grande maioria de vocês já faz, é importante estar ligado, mas vocês precisam ter esse controle. Como saber exatamente o que anunciar. A gente conversa muitas vezes com donos de clínica que todos vocês têm uma infinidade de serviços, né, pessoal? Vários tipos de serviços, às vezes é uma clínica mais completa, e muitas vezes querem poder anunciar tudo. Então, como que dentro do que vocês têm de serviço na clínica de vocês conseguem escolher aquilo que vai chamar para dentro da clínica aquele cliente ideal que vocês gostariam, que principalmente avançasse para o tratamento principal de vocês, para o protocolo principal de vocês, né? Não adianta sair anunciando tudo, distribuindo a verba para todo quanto é tipo de serviço e não conseguindo fazer uma ordem lógica para trazer pessoas interessadas naquele protocolo, que normalmente é o carro-chefe da clínica, né? Como que vocês conseguem receber essa galera com qualidade e acompanhar esse trabalho? Então, agora a gente vai entrar aqui, né, na parte do conteúdo, quais são essas 7 maneiras que eu queria compartilhar com vocês, que existem para vocês conseguirem atrair clientes para a clínica de vocês todos os dias. Como eu falei, pessoal, provavelmente, principalmente para as clínicas mais antigas que estão aqui, algumas dessas 7 maneiras, muito provavelmente vocês já fazem, mas eu queria dar uma outra visão para vocês, e se tem alguma outra coisa aqui que vocês ainda não fazem, deem atenção, porque essas 7 fontes são 7 fontes de novas entradas, tá? E vão colocando para mim aqui, eu dei um recadinho, não sei se todo mundo já tinha chegado na hora, mas podem ir colocando para mim aqui no chat, o chat está para mim, para eu dar uma filtrada aqui naquelas perguntas, para a gente poder conversar no final. Podem colocando para mim quais têm sido as dificuldades de vocês ou dúvidas aqui do conteúdo, que no final eu vou conseguir responder a maior parte de vocês aqui, tá bom? Vamos lá, então, para as 7 maneiras. Bom, basicamente, pessoal, o que eu queria que vocês tivessem em mente aí? 3 pontos, vou passar por cada um deles. Primeiro, como que eu faço para poder fazer com que os desconhecidos aqui do meu bairro, a galera que nunca ouviu falar da minha clínica, saiba que a gente existe e se interesse pelos nossos serviços? Então, penso tanto de pessoas que tem aí na sua cidade, na sua região, que ainda não sabem que você existe. Então, o primeiro ponto é esse, conseguir trazer esse desconhecido para ele se tornar um interessado, um lead, uma pessoa que queira saber mais, né, dos serviços que vocês têm aí, dos protocolos. Beleza, conseguir fazer com que esses desconhecidos se interessem. Como que eu recebo esses interessados para que saia ali a primeira, se torne ali, o desconhecido se torne um cliente de primeira compra, né? Ou seja, ele deixa ali o primeiro real dentro da empresa de vocês. E depois que eu entendi, o tema de hoje a gente vai ficar muito nessas 2 pontas aqui, tornar desconhecidos e interessados
e interessados em clientes de primeira compra, né? Clientes novos, cada um chama de uma forma, mas basicamente é um novo cliente, que é o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, apesar da gente ficar nesses dois pontos aqui hoje, que é mais na parte do olhar do novo cliente, eu queria que vocês tivessem uma ideia de como é que funciona essa jornada completa do cliente dentro do negócio de vocês, tá? Porque não acaba só no novo cliente. Depois que ele se tornou um cliente, como que você retém esse cliente, como que você... Enfim, eu vou mostrar a jornada completa aqui para vocês, mas basicamente hoje a gente vai se atentar aqui a esses dois pontos. Então, vamos lá, pessoal. De forma bem prática, bem direta ao ponto. Aqui estão os 7 pontos que dá para vocês rodarem aí para trazer novos clientes para a clínica de vocês. Eu até coloquei um 8º aqui, botei de bônus, né? Que eu já tinha feito todo o material com 7 maneiras. E depois me surgiu uma outra ideia que eu vejo pouquíssimas clínicas fazendo, então botei uma outra aqui. Mas vamos entrar lá para essas 7 entradas de possibilidade de novos clientes nas clínicas de vocês. Aquela que todos vocês já começam, que é o Instagram, organicamente, ou seja, qual que é o grande problema do Instagram, pessoal? Muitas vezes a gente vê que grande parte das clínicas, e muitas vezes até algumas agências, ainda não sabem bem qual é a função de cada parte do Instagram. Qual é a função do feed, qual é a função dos stories, qual é a função do Reels, qual é a função que eu posso colocar automações no Instagram. Eu não sei quantos de vocês me acompanham lá no Instagram, mas quem me acompanhou viu que a gente fez um post falando sobre essa aula e pedindo para a pessoa mandar um direct com a palavra aulas, que ia ser direcionada para o nosso grupo de aulas. Tudo aquilo foi feito automatizado. Então, como que vocês conseguem usar isso a favor da clínica de vocês? Aqui está um grande ponto. A gente vê Instagrams lindos, com a paleta de cores em dia, tudo perfeito, com muitas curtidas, coraçãozinhos e pouquíssimas vendas. Então, o Instagram, ele é uma fonte, principalmente para vocês de clínicas, né, estética, depilação, odontológica. O Instagram, ele é uma mídia de oportunidade, ou seja, todo mundo que entra lá no Instagram, ele entra para se relacionar, ninguém entra com a intenção de compra. Normalmente, a mídia de intenção de compra é o Google. Você joga lá no Google que você já está pesquisando com a consciência de compra, mesmo que algumas vezes você esteja só ainda no primeiro momento de pesquisar. O Instagram não, ninguém entra muito com essa ideia, apesar de que algumas coisas já estão mudando, né? Mas o Instagram, ele é uma mídia de relacionamento, de oportunidade. Você está lá rolando seu feed, de repente, opa, caiu algum anúncio aqui, como perder de 1 a 5 quilos em 7 dias, com um método comprovado. Qual mulher não se interessaria, né? Então, por isso uma mídia de oportunidade, alguma coisa que você publica, e aí pode ser organicamente, ou seja, no seu feed, nos seus stories, nos seus reels, sem colocar dinheiro, ou de forma patrocinada, ou seja, colocando dinheiro nos anúncios para fazer com que o seu Instagram espalhe a sua mensagem para mais pessoas. A grande confusão aqui é o que usar em cada uma dessas etapas. O que eu devo usar no feed, o que eu devo usar nos stories, o que eu devo usar no Reels para atrair clientes. A gente teve uma aula recente na mentoria passada, explicando para os empresários como transformar o Instagram num funil de vendas. Muitas pessoas olham para o Instagram somente como se ele fosse uma vitrine, e que de fato ele é, né? Uma vitrine da clínica de vocês, onde vocês vão postar dicas, onde vocês vão postar resultados dos pacientes de vocês, mas além do Instagram ser essa vitrine que ele deve ser, existe uma forma de você conseguir usar o Instagram para transformar ele num funil de vendas. Ou você conseguir publicar coisas que você eduque o seu público, desperte o desejo no seu público e faça o seu público querer saber dos seus procedimentos. E aí entra uma parte um pouco mais avançada, que não é o intuito aqui da gente se aprofundar, que é as automações que dá para fazer no Instagram. Então, a gente teve uma aula bem legal, teve uma mentorada, a gente fez um post distribuído para as mentoradas, só para vocês saberem um pouquinho dos bastidores aqui de algumas clínicas. Essa mentorada pegou esse post, postou, só adaptou lá, que eu dera ela depilação, e a gente tinha feito o post para emagrecimento. Ela falou, Renata, eu postei e vendi. Coisas que quase sempre o que acontece é coração, comentário, às vezes envia um direct. Então, tudo é a forma como vocês usam a ferramenta. Então, o Instagram, para vocês de clínicas que trabalham com a parte de
visual, estética, dente, depilação, emagrecimento, é a melhor mídia para isso, desde que vocês sabem usar o feed, qual a função dele, os stories, os reels, para que vocês entendam a lógica da ferramenta e aí sim comecem a usar o Instagram, transformando ele num funil de vendas, tá? Então, o Instagram, organicamente, aqui a gente não está falando dos anúncios ainda, ele é uma excelente fonte de conseguir trazer novos clientes, principalmente se vocês conseguirem explorar de forma que vocês eduquem o público de vocês e deem essa pitadinha de despertar o desejo, sabe? De fazer a pessoa, caraca, eu quero saber mais. Pô, se essa mulher conseguiu perder 10 quilos, por que eu não vou conseguir? Se esse rapaz tinha esse sorriso e foi transformada com esse outro sorriso em um tratamento, por que eu não posso ter isso para mim? Lembrem-se, pessoal, aquilo que a gente falou no comecinho aqui do nosso encontro, alguns de vocês chegaram um pouquinho atrasado, mas a gente fala um pouquinho sobre, deixa eu voltar aqui, o momento atual. O momento atual é de crescimento para clínicas de estética, odontológica, depilação. Lembrem-se que as pessoas estão voltando ali da pandemia, tentando voltar para esse autocuidado, cuidar de si, voltar à sua autoestima. Então, esse é o momento de vocês explorarem para mostrar que vocês podem sim ser esses agentes transformadores, que vocês têm tratamentos para poder transformar a vida das pessoas que estão aí próximos às clínicas de vocês. Então, primeiro ponto para a gente conseguir trazer desconhecidos da nossa região a conseguir saber que a nossa clínica existe, aparecer para eles e despertar a vontade deles conhecerem a nossa clínica, é usar o Instagram organicamente, ou seja, sem colocar dinheiro, usando o Instagram com o que vocês têm, mas de forma inteligente e principalmente olhando para ele como um funil de vendas, não olhando para ele só como uma vitrine, tá? Que deve ser só bonitinha. Vamos falar agora da segunda maneira, segunda fonte, né, de conseguir novos clientes para as clínicas de vocês. A maioria que está aqui já está careca de cansado de saber que são os anúncios no Facebook e Instagram. Então, o Instagram existe a forma organicamente, que algumas clínicas usam, que é você postar e não botar dinheiro nenhum, e é literalmente postar e acender uma vela, né? Pedir para que Deus abençoe para o Instagram, por livre e espontânea vontade, entregue o conteúdo de vocês. É possível, pessoal? É possível. Sempre vai ser possível, esse é o intuito. Mas eu vou ser muito sincera com vocês, que o Instagram, ele é uma mídia, ele é uma empresa, né? Assim como todas as nossas empresas, a minha, de vocês. Toda empresa precisa vender. Então, qual é a forma que o Instagram tem de monetizar a empresa dele? Vendendo a parte de poder veicular anúncios. Então, o que o Instagram quer? Ele quer que vocês coloquem dinheiro naqueles patrocinados, né? Para quem não está familiarizado aqui, é aquelas publicações ou vídeos que ali em cima tem escrito patrocinado. Ali quer dizer que alguém está botando dinheiro para aquilo ter aparecido para você. Então, essa é a forma mais rápida de você ligar o motorzinho que a gente falou aqui em cima, o motorzinho da máquina de geração de contatos. Eu boto dinheiro, tem gente chegando aqui para o meu atendimento poder trabalhar, né? Alguns pontos de atenção para os anúncios a gente falou um pouquinho, lead sim está ficando cada vez mais caro por conta da concorrência absurda, a gente fez um pouquinho dessa introdução justamente para vocês saberem sobre isso, mas o que eu vejo, assim, um dos maiores pontos de atenção em relação aos anúncios, tanto no Facebook quanto no Instagram, é a clínica não saber direito o que exatamente anunciar. Quer sair anunciando os 200 tratamentos que ela tem lá e não direciona isso de uma forma estratégica, né? Onde vocês sempre querem vender o carro-chefe da clínica de vocês, o protocolo principal, que é aquilo que normalmente é o mais lucrativo. Mas como que eu baixo a barreira de entrada para que esse desconhecido, que nunca ouviu falar da minha clínica na vida, eu baixo a barreira para que ele venha mais fácil para a minha clínica? Porque você concorda que se eu nunca ouvi falar da sua clínica e, de repente, está lá um anúncio, como a gente já viu muitas vezes, anúncios dos carro-chefes das clínicas, que é R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Para um desconhecido que nunca viu vocês, você está colocando um muro na frente dele. Ele ainda não confia na sua clínica, ele ainda não te conhece, ele ainda não sabe se você gera resultado. Então, como que eu olho para o meu carro-chefe? E aí entra aqui um pouquinho sobre escada de produtos, né? Como que eu consigo desenhar essa escadinha para que eu baixe a barreira e traga clientes para dentro da minha clínica, mas
clientes, né, leads interessados e com potencial de avançar para onde eu quero, para o meu carro-chefe, para o meu protocolo mais caro, que é aquilo que vocês gostariam. Como conseguir ver estrutura de bons anúncios? Gente do céu, aqui a gente tem, tanto eu quanto a gente tem a Nath aqui na empresa, que ela é copywriter, então a função dela é criar mensagens persuasivas. Como que eu consigo botar anúncios para rodar que ele tenham a estrutura necessária de um anúncio? O que a gente mais vê é anúncio com chamadas fracas, com cores fracas, que não tem CTA. O CTA é a chamada de ação, né? Ou seja, o que você quer que a pessoa faça? Ela vai clicar, ela vai falar no WhatsApp com a sua atendente, ela vai para um direct para conversar com você por ali mesmo. Então, existe uma estrutura para um anúncio estar minimamente perfeito. A gente sabe que, nem gosto de falar anúncio perfeito, porque não existe, né, a perfeição. A gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir acertar a mão no anúncio e falar, caramba, esse aqui deu certo, mas existem estruturas que a gente sabe que, se a gente seguir, tende a dar um resultado melhor. E muitas vezes o que falta para vocês, né, o meu público aqui, apesar de muitas vezes a gente ter aqui nos encontros colegas, né, de marketing que também atendem clínicas, o meu público que eu falo é para donas e donos de clínicas, estética, depilação, odontológica. O meu grande bate-papo com vocês é vocês saberem analisar isso. Não precisa ser você o copywriter da sua clínica que vai criar as suas publicações, os seus anúncios. Mas vocês precisam, na hora que vocês recebem um anúncio da agência, do gestor de tráfego, saber, cara, esse aqui tá legal, esse aqui eu acredito que vai dar um resultado bacana, ou, cara, esse aqui tá totalmente sem contexto, não tem chamada para ação, não tem uma mensagem forte, não tem uma estrutura de anúncio. Então, os anúncios no Instagram, eu acho que Facebook, Instagram, para mim, na minha opinião, é o lugar mais concorrido? É o lugar, muitas vezes, mais caro? Sim, mas é onde você liga esse motorzinho de ter pessoas realmente chegando para falar com vocês. Mas vocês precisam ter essa atenção, saber o que anunciar, saber se essa estrutura dos seus anúncios está bom, como que vocês olham para os anúncios dos concorrentes aí da rua de vocês, para ver o que o meu concorrente está fazendo, como é que eu consigo fazer com que os meus anúncios performem melhor do que o dele. Então, fiquem atentos, pessoal, a concorrência, ela existe, vai existir sempre, como a gente cansou de falar aqui no nosso treinamento, vocês precisam ter esse olhar atento para olhar o que acontece no mercado, no nicho de vocês, próximo a vocês. Como que vocês acompanham o trabalho da agência e, principalmente, a gente já falou isso aqui um pouquinho, mas principalmente como que vocês conseguem analisar as métricas, números, né? A gente aqui é bem chata em relação a números, porque eu acredito que números não mentem, né? Então, quando você olha para os números, você consegue saber aonde você precisa ajustar no seu funil de vendas, no seu processo de vendas, para que os seus anúncios no Facebook, Instagram performem melhor. É claro que aqui entra o trabalho do marketing, que vai gerar esses contatos interessados, entra o trabalho do atendimento, que vai receber esses leads, esses interessados, e vai gerar uma conversa para trazer essa pessoa para dentro da clínica, e existe o trabalho do comercial, que a pessoa pisou na clínica, vai pegar essa pessoa e fazer um bom trabalho de vendas para botar aquele desconhecido que se tornou um lead, agora virar um cliente, tá? Mas os anúncios no Facebook, Instagram, sem dúvidas, apesar da concorrência, do lead caro, é uma das melhores fontes para vocês poderem botar para rodar essa máquina na clínica de vocês e ter esse controle. Mas aqui, de tudo que eu falei, o que eu acho que eu queria que ficasse mesmo para vocês acompanhem em métricas os anúncios de vocês. Não métricas, aquele monte de relatório louco que muitas agências mandam, de ter um monte de contatos, um monte de números que na maioria das vezes não dizem nada, ou dizem para nós, né, que somos do marketing, mas os números que fazem parte do seu processo de vendas. Como é que eu sei que os meus anúncios aqui estão fracos e não o meu atendimento? Como que eu sei analisar que eu preciso trocar de anúncio? Como é que eu sei que o meu atendimento é que está vacilando, está deixando muito tempo as pessoas sem resposta, está pecando naquele atendimento rápido, não está conseguindo conversar de forma mais personalizada com aquele cliente? Ou não, o marketing está atraindo essa galera, pessoal, dentro dos padrões, das porcentagens esperadas, qualificada para o que a gente quer. Meu atendimento está fazendo o papel dele, está agendando, está trazendo essa pessoa para dentro da clínica, mas quando pisa na clínica, putz, não está fechando, né? Então, são vários caminhos que potencializam o resultado da clínica de vocês. Então, Instagram organicamente, conseguindo transformar
o feed de vocês, os stories, os reels, da maneira certa e estratégica, como um funil de vendas, os anúncios no Facebook, Instagram, sendo acompanhados por vocês, gestores, olhando para números, tá? Para vocês saberem exatamente o que precisa ajustar e por que precisa ajustar, tá? A segunda fonte de adquirir novos clientes para as clínicas de vocês. Google Ads, uma pergunta que eu queria deixar para vocês, quem quiser responder aqui no chat vai estar chegando para mim. Se eu pesquisar agora pela clínica de vocês, aí na cidade de vocês, eu vou achar vocês? Ou eu vou achar o concorrente? Que falhou aqui para mim. Show. Bom, o Google Ads é aonde vocês colocam anúncios para rodar no Google, né? O Google ele é uma mídia diferente do Facebook, Instagram, como a gente falou um pouquinho ali sobre os anúncios. O Facebook, Instagram vai ser uma mídia de relacionamento e de oportunidade, né? O Google não, o Google é uma mídia de pesquisa, a pessoa já está pesquisando alguma coisa. Nem sempre é uma pesquisa já direcionada à compra, às vezes ela só... Cara, ouvi falar desse negócio de deixa eu ver aqui o que é esse negócio. Então, às vezes, ela está começando a ser educada, né? Para depois ela entender que, caraca, essa criolipólise, então, resolve aquele negócio que mais me incomoda, que é essa gordurinha aqui localizada. Então, ela começa a perceber que a solução para um problema que ela nem sabia que ela tinha, ela começou a entender qual é o nome, e agora, depois que ela entendeu que ela tem um problema, qual é a solução para esse problema dela, ela vai começar a pesquisar o quê? As opções de compra. Aonde que ela vai caçar para resolver aquele problema dela. Então, aí que ela começa a pesquisar com vocês, com o concorrente, com a clínica do lado, e aí que conta muito atendimento, como que ela é tratada, o nível da clínica de vocês, dos protocolos, tá? Mas o Google é uma ferramenta poderosíssima. Depois, se vocês tiverem interesse, me coloquem aqui que a gente pode falar um pouco mais sobre o Google, como funciona essa mídia, para a gente se aprofundar um pouco mais. Mas o Google é uma mídia muito direcionada à pessoa que já entendeu de alguma forma que ela precisa daquilo que talvez você possa oferecer, tá? O grande problema do Google é que muitas vezes as clínicas estão lá. Eu vi que a Paula colocou aqui para mim, né, Paula? Show, já está lá. Parabéns, viu, Paula? Muitas vezes as clínicas estão, mas a pessoa, o público está lá buscando, vai te encontrar, mas quando ele entra lá na página, a página nem sempre está estruturada da melhor maneira. É melhor que você esteja com uma página que dá para ser melhorada do que você não está, tá? É literalmente aquele antes feito do que não feito, né? Mas existe uma estrutura certa. Vocês vão ver que sempre que eu vou falar, pessoal, tanto do Facebook, do Instagram, eu sempre vou falar muito direcionada a ações que remetam a vendas, tá? A gente fala aqui que nós somos uma empresa de consultoria de marketing que gera vendas. Então, não é muito a nossa pegada cuidar ali da paleta de cores, fazer aquela coisa harmoniosa. A gente é muito, muito forte em como que eu crio ações que gerem movimento, né? E o movimento que todo empresário quer é um movimento de vendas. Então, a página, né, que é uma página de vendas, não necessariamente você precisa ter aquele site que era muito usado antigamente, que era aquele site mais institucionalzão, com várias abas, várias coisas. Hoje, uma página, né? Alguns de vocês já conhecem como landing page, ou seja, uma página só, você já consegue fazer com que aquela página funcione como uma página de vendas. Então, tem uma estrutura ideal. Como que eu começo essa página? Qual é o meu título para prender a atenção da pessoa? A ideia da página de vendas, pessoal, para ser usada, mesmo que no Google Ads ou algumas clínicas que fazem anúncios no Facebook, Instagram e mandam para essa página de vendas, é que essa página tem uma estrutura lógica e aí, para ser assim, uma boa página de vendas, sim, precisa ser escrita por uma copywriter, uma pessoa especialista em desenvolver essa estrutura de texto persuasivo, mas de forma assim bem rápida. O objetivo da página de vendas é você ir fazendo com que a pessoa vá rolando a página e vá se interessando cada vez mais. Ou seja, qual é a função do primeiro bloco, a primeira estrutura? É você conseguir ter uma chamada muito forte para a pessoa. Opa, peraí, deixa eu saber mais. O que precisa ter no vídeo de vendas? Qual é o segundo bloco? Eu preciso... Tem uma estruturazinha de copy
não é o objetivo aqui da aula, mas eu vou passar rapidinho para vocês terem uma ideia, que a gente usa muito, que chama a estrutura AIDA. O que é essa estrutura de copy, né? Copy é texto persuasivo, tá, pessoal? Toda vez que eu falar. Ou seja, copy vai nos anúncios, copy vai na legenda da sua postagem, a copy vai na página de vendas, como que vocês estruturam textos persuasivos, independente de qual texto ele seja. Copy vai no vídeo de vendas, na forma que você faz, no seu vídeo de anúncio, seus reels, tudo vai copy, né? Que é você conseguir desenvolver estruturas que você vá fazendo com que a pessoa vá caminhando e acompanhando o seu raciocínio. Então, essa estrutura chamada AIDA, ela serve para quase tudo, tá, pessoal? E ela é bem simples. Basicamente, o A é atenção, interesse, desejo e ação. Se vocês começarem a olhar, olhem a página de vocês, agora não para vocês prestarem atenção aqui no treinamento, mas amanhã, olhem a página de vocês e vejam se a estrutura da página, ela segue essa ordem. Atenção, ou seja, a primeira hora que a pessoa abriu a página, pum, chamou a atenção, beleza, esse público que rolou um pouquinho, você fez com que gerasse um pouquinho mais de interesse do, cara, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu saber mais. Desejo, beleza, chamou minha atenção, me interessei, pô, que negócio bacana, agora eu estou desejando, agora eu quero isso para mim, caramba, eu também estou precisando disso. E ação é, toda página, anúncio, postagem, tem que ter uma chamada para ação. Me envie um direct, comenta aqui, me mande uma mensagem, fale com os nossos consultores, digite a palavra quero, sempre tem que ter um objetivo. Nunca nada acaba, pelo menos da forma como nós fazemos aqui com os nossos clientes, tá? E aí não quero ser aquela que cospe regras, mas eu estou falando como nós praticamos nesses últimos 3 anos, em mais de 100 clínicas aí espalhadas pelo Brasil, que é como nós gostamos de fazer. Ou seja, sempre que eu publico qualquer coisa, desde um anúncio a uma postagem, tem que ter um objetivo. O que eu quero com aquilo? Porque senão você está postando por postar. Não vai levar ali a pessoa a lugar nenhum. Então, repetindo, AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Comece a olhar para tudo da clínica de vocês com esse olhar. A minha postagem está seguindo essa estrutura, a minha página de vendas minimamente segue essa estrutura, o meu post, o meu anúncio, tá? Então, o Google Ads é uma excelente ferramenta, daria aqui para a gente ficar um treinamento inteiro só falando do Google Ads, que é uma mídia que traz um lead muito consciente, a pessoa já está buscando alguma coisa, mas quando essa pessoa clicar, ela vai cair em algum lugar, numa página, normalmente. Ela precisa cair num lugar que não perca essa pessoa. E para não perder essa pessoa, ela precisa estar estruturada para que essa pessoa seja educada e vá querendo saber mais. Para chegar lá na hora que você chama essa pessoa para ação, ela clica e vai para o WhatsApp, ela clica e agende com você, enfim. Google Ads, então, terceira nova fonte de trazer novos clientes para as clínicas de vocês todos os dias. Vou falar aqui do Google Meu Negócio. Quantos de vocês, eu sou bem viciada nisso, né? Quando vocês querem saber se um lugar é bom mesmo, deixa eu ver se esse lugar é bom, né? Principalmente com comida, às vezes a gente faz isso, clínicas fazem muito. Aonde que vocês vão dar aquela olhadinha, aquela conferida para saber se é bom mesmo esse lugar? Normalmente a gente vai lá daquela espiadinha, né? Tem o Google Meu Negócio, que é aquele Googlezinho que aparece aqui, que tem ali as avaliações dos clientes de vocês, os comentários, 5 estrelas, reclamações para saber se alguém da clínica respondeu. A gente já atendeu clínicas que estavam há 5 anos no mercado, quando a gente foi olhar o Google Meu Negócio, tinha 3 comentários, quase não tinha estrela nenhuma. Pessoal, pensem que quem está olhando vocês é uma pessoa que ainda não conhece vocês. Todas essas formas que a gente vai falar aqui são formas que vocês têm de provar o quão bom vocês são. Então, Google Meu Negócio é uma excelente ferramenta, inclusive dentro do Google Meu Negócio, tem alguns hackzinhos que dá para fazer para vocês irem otimizando aí como que vocês começam a aparecer mais, tá? E ele é orgânico, tá? Então, vocês vão otimizar o Google Meu Negócio para que ele apareça para mais pessoas que estão ali buscando, sem precisar necessariamente botar dinheiro nele. Então, aproveitem essa ferramenta, o Google Meu Negócio, como uma excelente ferramenta de quebra de objeções, de pessoas que estão buscando e ainda não sabem bem se vocês são bons, estão ali olhando o que os clientes de vocês estão falando, tá? Claro que toda empresa vai ter um cliente insatisfeito, isso vai existir sempre, não é esse o ponto é de que forma que vocês respondem essas reclamações e principalmente
Se tem uma reclamação em 20 elogios, é claro que as pessoas também conseguem ter um contexto aí de que foi fora da curva, né? Então, Google Meu Negócio, quarta nova forma de atrair novos clientes para a clínica de vocês. Member Get Member, esse nome assim diferentão, não parece uma coisa que vocês fazem muito, né? Que são as indicações. Muito difícil uma clínica não trabalhar com indicação. Mas, aqui vem o ponto. O que eu quero falar aqui não é as indicações que muitas clínicas fazem, que é uma indicação esporádica. Viu que o cliente está ali meio felizinho, vou pedir uma indicação. Não, é tratar a indicação como um processo, né? Um programa de indicação mesmo poderoso, vai ser um novo processo de vendas dentro da clínica de vocês. É como se fosse um outro bracinho de vendas. Eu tenho uma metinha aqui para esse outro braço, que são o meu braço de indicação. Todos vocês que estão aqui já devem ter feito vendas para as indicações. Você sabe que venda para indicação vem com 50% de fechamento, né? Então, por que não tratar isso como uma maneira mais profissionalizada, como uma nova fonte de aquisição de clientes para vocês, como um processo que deve ser seguido com meta, com tudo. Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem que indicação, tá, pessoal? Não somos só nós que fazemos, na verdade, as pequenas sobrevivem praticamente só de indicação, e as grandes usam essas estratégias de indicação, de member get member, ou seja, membro traz membro, né? Para trazer mais clientes sem eu precisar, de fato, estar botando dinheiro. Botei aqui algumas para vocês terem noção, tá? Para vocês verem quão importante é saber trabalhar bem um programa de indicação. American Express, Uber, McDonald's, Airbnb, Starbucks, bancos digitais, todo mundo aqui pede indicação. Por que você não está pedindo na sua clínica de forma processual, tá? Então, indicação é a forma... Cara, indicação tem que acontecer e tem que acontecer como um processo. É essa imagenzinha aqui. É literalmente um cliente está puxando o outro. Pensa que um cliente pode te gerar mais 5 novos leads, ou seja, contatos, sem você precisar necessariamente ter pagado por ele. Então, indicação, nossa quinta, né? Fonte de trazer novos clientes para as clínicas de vocês. Parceria com negócios locais, ou seja, pensa no... Acho que eu até botei uma imagenzinha aqui para... Pensa que isso aqui, essa imagem, é a rua de vocês, o bairro de vocês, tá? E que a clínica de vocês está aqui no meio. Olha o tanto de negócios que tem ao redor de vocês. É óbvio, né, pessoal, que vocês não vão na concorrente pedir parceria. Mas eu tenho certeza que existem vários negócios que estão na sua rua que têm o mesmo cliente ideal que você tem e que vocês não são concorrentes, mas vocês têm o mesmo cliente. Exemplo, salões de beleza, personal trainer, pet shop, né? Tem muitas pessoas ali que têm um poder aquisitivo legal, que gostam de se cuidar e que tem seu petzinho. Então, olhem para o bairro de vocês, comecem a olhar. A partir de amanhã vocês vão fazer exercício. Quem quiser me mandar mensagem, pode me mandar para dizer que lembrou. Olha para a rua de vocês, depois vai olhando para as ruas ao lado, o bairro de vocês. Quais são os negócios que teriam potencial de serem parceiros? Ou seja, ninguém está roubando um cliente de ninguém, mas você está indicando para ele, ele está indicando para vocês, e vocês estão fazendo uma parceria legal. Então, parceria com negócios locais, panfletos geradores de leads. Por que eu coloquei panfletos geradores de lead? A grande maioria, quando faz panfleto, faz daquela forma bem, perdendo a palavra, bem tosca, né? Assim, sabe, a pessoa olha e já joga fora, nem lê. Por quê? Porque no panfleto também precisa ter copy, ou seja, alguma coisa que a pessoa tem que ter ali naquele panfleto, para na hora que eu peguei o panfleto, eu bati o olho, opa, alguma coisa tem que me chamar a atenção em 3 segundos, senão eu não vou nem ler. Então, dentro do panfleto, eu ia botar aqui, mas não sei por que não ficou, o panfleto que a gente fez para uma cliente, não era clínica, era uma pizzaria, mas para vocês terem a noção, assim, do poder que foi. A galera chegava com um panfleto na mão, chegava o WhatsApp todo dia, o pessoal que recebeu o panfleto, por quê? Porque no panfleto a gente fez com uma copywriter que estruturou esse panfleto para ter uma estrutura e que eu conseguisse usar o panfleto como uma isca. Literalmente, eu só queria trazer essa pessoa que eu nunca ouvi falar na vida para eu poder conversar, nem que seja dentro do WhatsApp, daí eu começar a desenrolar o meu processo. Então, panfletos geradores de leads, né? Ou seja, não é para distribuir panfleto de promoção, mas que faça essa nova fonte de trazer, né? Adquirir novos clientes, seja o responsável por trazer pessoas em potencial do seu bairro
né, chegando no WhatsApp da sua clínica. Muitas vezes, pessoal, quantos de vocês têm clínicas que às vezes não estão virados para a pista principal, está bem escondidinho, e às vezes o pessoal do prédio do lado não sabe de vocês. Então, a panfletagem, sim, ainda é uma excelente fonte de divulgação, desde que a estrutura desse panfleto tenha o objetivo de trazer leads para o WhatsApp de vocês, tá? Então, panfletos. Eu tinha colocado 7 possibilidades aqui, né, de trazer novos clientes, mas aí eu fui mergulhando aqui, e eu botei uma 8, que eu vejo muito pouca clínica fazendo, que é a prospecção ativa. Algumas clínicas já têm SDR, né, que são profissionais que têm a função de receber os leads e conduzir para o agendamento. Então, é como se fosse a secretária, né, mas a SDR ela é mais focada, muitas vezes ela nem está dentro da clínica, ela trabalha home office, ela tem essa função, receber os leads do tráfego e conduzir para o agendamento. Se você está pagando um profissional, como, por exemplo, algumas clínicas da Magras, que a gente já atendeu bastante, elas tinham uma profissional, lá eles não chamam SDR, chamam outro nome, consultora alguma coisa, enfim. Se ela já está sendo paga ali só para receber os leads que vêm do tráfego, por que você não pode querer, né, a prospecção que vem até vocês? Por que vocês não podem também, no momento que ela está ociosa, fazer com que ela prospecte clientes? Exemplo, né, de repente algumas de vocês aqui têm como cliente ideal advogadas, executivas, médicas, empresárias. Como que eu consigo fazer com que essa profissional aborde ativamente, de forma elegante e que tenha um objetivo de atrair essa pessoa até a clínica como uma isca, né? Então, eu abordar, fazer essa prospecção ativa e não ficar só os profissionais de vocês serem abastecidos por leads. Ter uma pessoa que também tenha esse papel de fazer a venda ativa e não só a venda passiva, onde eu dependo que alguém queira deixar o contato para chegar até mim. Então, eu botei aqui o SDR, que é uma profissional super produtiva para as clínicas que tem, tá? Para a gente poder aumentar o número de agendamento, tipo, uma pessoa focada para botar a gente dentro da clínica, para daí o pessoal do comercial receber, mas dá sim para vocês usarem essa prospecção ativa de forma mais intuitiva, tá? Então, aqui, pessoal, recapitulando, nós passamos aqui por 8 pontos, né, que vocês podem startar para trazer novos clientes para vocês. O que eu falei? Deixa eu só diminuir aqui. Lembrem, pessoal, quem quiser receber esse mapa mental com todo esse material aqui para eu gerar em PDF, é só postar lá no Instagram e me marcar renatacanotilho.mentorias, que eu mando para vocês esse PDF, tá? Aqui, pessoal, a gente falou desses 2 pontos, que é como que estratégias para eu trazer desconhecidos a saberem da minha clínica, e como que eu faço esses desconhecidos se tornarem um cliente de primeira compra, comprarem uma primeira vez, né? Que aqui vai envolver muito o trabalho do atendimento, comercial da nova venda, e tem o comercial de renovações, que é um outro papo, que vai fazer parte, aí eu não quero me aprofundar aqui, de toda essa jornada aqui, ó. Eu vou entrar mais ali a fundo para vocês, mas aqui eu vou passar. O que nós fazemos aqui é marketing que gera vendas, né? Ou seja, a gente trabalha com growth marketing, que é o saber olhar para a jornada do cliente dentro de um negócio e criar estratégias para todos esses pontos que as pessoas vão parando, né? Então, aqui está a jornada. Como que eu faço? A gente falou desses 2 pontos hoje, ó. Como que eu faço? Desconhecidos do meu bairro saberem que a minha clínica existe. Aí falamos aqui de 8 possibilidades para isso, né? E como que eu faço esses desconhecidos se tornarem um lead, ou seja, deixou o contato dele querendo saber mais. Próximo passo é, cara, conseguir o contato, né? Quem deixou uma mensagem aqui, ó, da Paula. Como é que eu faço para conduzir a Paula para ela se tornar uma cliente de primeira compra, comprar a primeira vez da minha clínica? A Paula comprou. Como que eu retenho a Paula? Para que eu não venda para ela só uma vez, para que eu continue vendendo para ela. É muito mais difícil eu vender para um novo cliente, que eu tenho todo esse processo de convencimento, do que um cliente que já me conhece. Então, como que eu retenho esse cliente? Estratégias de receita. A gente tem aqui, talvez alguns de vocês já tenham ouvido a gente falar sobre a estratégia de pico de vendas, né? Que basicamente se encaixa aqui, ó. Como que eu tenho campanhas que geram uma receita extra, além de tudo que está acontecendo no meu negócio. Que aí, para vocês terem uma ideia, essa estratégia de pico de vendas foi que a gente já conseguiu rodar aí mais de 800 mil reais com as clínicas que a gente já atendeu, tudo de vendas dentro do WhatsApp, sem envolver valores de tráfego pago, tá? A gente aproveita literalmente aquela base parada de contatos e faz dinheiro com aquela base, e recomendações, que são as indicações. Então, isso aqui, pessoal, é a jornada do cliente dentro do negócio de vocês. Isso aqui acontece vocês querendo ou não querendo, tá?
o ponto é como eu crio estratégias para cada um dos pontos. Hoje a gente falou desses dois principais, transformar desconhecidos em lead, né? Falamos aqui de 8 possibilidades, mas ainda existe todo um caminho que vocês podem extrair um pouco mais e trazer outras receitas de outras pontas, tá? Então, basicamente, se você ou o seu gerente ou a sua agência ainda não fazem alguns desses 8 pontos que a gente mostrou aqui para vocês, vocês precisam saber exatamente, né? Como estruturar cada um desses pontos. Como que eu trabalho o meu Instagram como um funil de vendas? O que precisa ter no feed? O que precisa ter nos Reels para eu poder potencializar e trazer vendas e não só curtidas? Como que eu trabalho o Google Meu Negócio? Como que eu me estruturo de uma página de vendas, o meu protocolo principal? Tudo isso, pessoal, existe uma ordem lógica, é claro, né, para que seja estruturado. E é isso que eu queria poder compartilhar aqui para vocês. Deixa eu só minimizar, senão vai ficar muito ruim. Que é para alguns de vocês que queiram, deixa eu trazer para cá, que esse mapa mental ficou grande, né? Para alguns de vocês que queiram que a gente ajude vocês a implementar essas estratégias, e não só essas, como eu mostrei para vocês, o Growth Marketing é você criar aceleração para toda a jornada do cliente dentro do negócio de vocês. Então, o que nós falamos hoje foi só transformar desconhecido em lead, mas existe toda essa outra ponta que a gente mostrou aqui para vocês. Para aqueles que se interessarem, cara, Renata, como é que eu consigo a ajuda de vocês para a gente implementar alguma dessas ações, né? Essa jornada completa do cliente dentro da clínica de vocês, eu queria poder falar para vocês um pouquinho agora sobre a nossa mentoria, o Clube Acelerador de Clínicas, tá? Alguns de vocês já conhecem, eu não sei se tem algum mentorado aí que já fez com a gente, mas eu vou falar um pouquinho de vocês o que é o Clube Acelerador de Clínicas, tá? Basicamente, o clube ele é para donos e donas, né, de clínicas de estética, odontologia, emagrecimento, depilação, que são as clínicas que a gente já atendeu. E o nosso papel aqui é poder organizar essa jornada do cliente dentro do negócio de vocês, ou seja, organizar o marketing e as vendas, que na minha humilde opinião, e eu sou suspeita para falar, é o coração e o pulmão da empresa. Porque se eu não tenho como atrair clientes para dentro da minha empresa, e se eu não sei pegar esses clientes e converter em vendas, qualquer empresa no mundo, inclusive a Apple, que não vender, quebra, né, pessoal? Então, a gente vai ajudar vocês, como a gente já fez e como a gente faz aí há esses anos com os nossos clientes, a organizar essa estrutura de marketing e vendas de vocês, aprendendo como que cria esse planejamento mensal com ações semanais e diárias para vocês criarem várias fontes de receita para a clínica de vocês crescer com lucro. Então, se vocês forem olhar para aquela jornada do cliente que eu mostrei para vocês, cada pontinho desse aqui são estratégias que vocês podem se aprofundar para poder gerar novas fontes de receita, né? Então, hoje nós falamos aqui rapidamente sobre transformar desconhecido em lead, mas e agora, como é que eu estruturo tudo isso? Então, tudo isso vai estar mastigadinho lá dentro da mentoria para vocês, tá? Para vocês poderem ir implementando a forma que tem de mais lucrativa para a empresa de vocês. E eu tenho alguns presentes para os clientes que estão aqui, eu vi alguns clientes entrando, vocês vão gostar das surpresas que a gente preparou. Como que vai ser essa mentoria, pessoal? É uma mentoria trimestral, ou seja, a gente fica junto os 3 meses. Eu vou deixar todo o material da metodologia gravada, com aulas curtinhas, às vezes de 10 minutos, para vocês irem fazendo com mais facilidade. E a gente se encontra quinzenalmente ao vivo, para poder aprofundar em alguns outros temas, mas vocês já vão ter os materiais que estão sendo gravados para vocês poderem consultar sempre, tá? Então, encontros ao vivo a cada quinzena, e a gente vai ficar juntos setembro, outubro e novembro. Então, a gente vai pegar aí a melhor onda, né? O melhor trimestre para as clínicas, que é o último trimestre. Espero que para todos vocês seja. A grande maioria dos nossos clientes o melhor trimestre. Então, a gente vai ficar juntos esses 3 meses. Falei aqui, né? Toda a metodologia vai estar gravada, vocês vão ter acesso vitalício, ou seja, comprou, as aulas gravadas vocês têm acesso. O que vocês pedem acesso depois dos 3 meses é os encontros ao vivo, né? Que aí só para quem vai renovando é que continua acompanhado por nós quinzenalmente. Tem treinamento para atendimento de vocês, treinamento para o comercial, treinamento para agência de marketing, treinamento para vocês, gestores de clínica. Tem várias aulas lá de métricas, de tudo que a gente precisa para fazer a clínica de vocês mais lucrativa, que é podendo otimizar toda essa jornada do cliente dentro do negócio de vocês, e vai começar agora essa nova turma, dia 1º de setembro, tá? Então, dia 1º de setembro a gente começa novamente. O que vocês vão receber? Toda essa metodologia de growth, de conseguir criar
estratégias para toda a jornada do cliente dentro do negócio de vocês. E eu não vou detalhar aqui para vocês, pessoal, mas para depois, quem quiser, eu estou lá no grupo de vocês, me mandem uma mensagem no WhatsApp que eu mando esse PDF para ter aqui certinho alguns das aulas que a gente tem lá, mas só para vocês terem ideia. Vai ser a visão desse método, planejamento de acordo com os seus números. Então, eu quero faturar 100 mil reais. O que precisa acontecer em termos de números em cada uma das etapas para que isso aconteça mensalmente? Orientação e estratégia para a agência de marketing, planejamento semanal, mensal e diário, treinamentos para as equipes de vocês, planilhas de funil de vendas, anúncios lucrativos. Cara, vai ter uma porrada de coisa e às vezes até convidados que a gente traz. Na última mentoria a gente trouxe um grande amigo nosso, que eu acho que está até aqui, o Rodrigo, é um excelente gerente comercial para clínicas de odontológica. Então, ele é o cara que faz a galera vender. Ele veio, deu uma aula para os mentorados, foi bem legal. Então, vai ser toda essa metodologia de growth. A gente colocou aqui retorno imediato, né? E se nós, aqui, eu e a minha equipe, executássemos uma campanha que tem o potencial de pagar toda a mentoria para vocês, ou seja, vocês já entram praticamente com a mentoria paga, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a turma passada. Foi o que a gente colocou de bônus também nessa outra turma, que é para os 10 primeiros, tá? É claro que a gente vai ainda rodar a gravação dessa reunião que a gente teve aqui hoje. Para os 10 primeiros, a gente vai dar gratuitamente ação de pico de vendas de graça. Então, para os clientes que estão aqui, que já sabem o nível de resultado que tem, só para vocês terem uma ideia, a média dos nossos clientes vai de 10 a 50 mil reais, que foi o que bateram aí semana passada. Então, essa é a média, né, de faturamento que as clínicas normalmente têm, para a gente saber se essa clínica realmente consegue vender. Então, por que eu estou dando isso aqui, a gente implementando gratuitamente? Para que vocês entrem na mentoria, que a mentoria paga, né? Rodou uma estratégia dessa, já pagou, pronto, agora tudo que vier de aprendizado, de implementações, é lucro no bolso de vocês, tá? Mas esse bônus a gente vai deixar só para os 10 primeiros, porque como a gente vai implementar, senão fica muita coisa para a minha equipe poder entregar, tá? E isso vai ser válido só para agosto, porque a nossa turma já começa agora em setembro. Uma análise individual da clínica, mais um plano de 90 dias, então a gente vai ter uma reunião 1 a 1, eu e o dono da clínica, para eu entender mais a fundo, entender os números de vocês e a gente traçar um plano para os próximos 90 dias, para vocês conseguirem trilhar, né, e chegar nos objetivos que vocês querem. E agora eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o investimento da mentoria. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Mas, basicamente, a mentoria, para ficar junto com a gente os 3 meses, ela é 12 de R$ 299,70 ou R$ 2.997 à vista, tá? Para vocês estarem com a gente os 3 meses, terem treinamento para a equipe de vocês e reestruturarem o departamento de marketing e vendas para deixar a clínica de vocês muito mais lucrativa. Pessoal, R$ 299,70 não é um jantar, muitas vezes, que a gente faz, às vezes não é, nem uma viagem, não vou dizer, né? R$ 299,70 às vezes é um lanche que a gente faz, né? Um lanche assim, um jantar mais chiquezinho, de comemoração, de bater a meta, mas isso aqui, dentro do que vai ter de possibilidade de crescimento para a empresa de vocês, realmente é para ser uma parcela muito irrisória, dentro do que vocês vão conseguir crescer nessa parte de marketing e vendas, com as estratégias que a gente vai compartilhar lá com vocês, tá? Como que eu faço para quem quer participar e se inscrever? Fiquem tranquilos, hoje ninguém precisa passar o cartão, não é hoje que a gente vai resolver isso, até porque a gente seleciona os mentorados que vão entrar, então não é qualquer clínica que vai entrar, antes eu preciso conhecer para saber se realmente a mentoria vai te ajudar. Então, para quem quer participar, precisa preencher um formulário, a gente vai analisar as respostas do formulário, eu vou ligar para você para a gente poder marcar a nossa reunião e já ver se você, cara, faz parte, acho que a gente pode te ajudar com a mentoria, sim. Eu vou deixar agora, deixa eu só pegar aqui o link do formulário para vocês, vou deixar aqui no chat. Espera aí. Então, o formulário está aí, é só preencher, tá, pessoal? Só preencher o formulário, ele é bem tranquilo para eu poder conhecer vocês e saber se realmente vocês se enquadram no tipo de clínica que a gente pode ajudar aqui com a nossa mentoria, o Clube Acelerador de Clínicas. Então, preencha o formulário, tá? Mesmo que você tenha qualquer dúvida, para eu poder entrar em contato com você, a gente bater um papo e eu ver como que a gente pode te ajudar. E, basicamente, então, fazendo uma revisãozona aqui do que é o Clube Acelerador de Clínicas, é uma mentoria trimestral,
com essa metodologia de growth marketing, ou seja, a gente fazendo uma aceleração, né, do negócio, tratando em toda a jornada do cliente dentro da clínica de vocês, com aulinhas curtas gravadas da metodologia, treinamento para donas de clínicas, lá vai ter treinamento para secretárias de vocês, para o atendimento, para o comercial, encontros a cada 15 dias, então toda a metodologia está sendo gravada, e quinzenalmente a gente se encontra, grupo de WhatsApp, claro, para a gente ajudar vocês, então a gente não vai ficar 15 dias sem se falar, a gente sabe dos desafios que vão aparecendo aí no meio do caminho, grupo de WhatsApp com o meu suporte da minha equipe, para a gente poder acompanhar vocês nesses 90 dias, e essa análise individual com o plano de 90 dias, de como que a gente consegue, dentro dos conteúdos, vocês irem implementando para chegarem na meta de vocês os próximos 90 dias, tá? E o bônus para os 10 primeiros, nós implementarmos gratuitamente a estratégia de pico de vendas para vocês. Depois, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, não sei quantos de vocês já conhecem essa estratégia que a gente faz, mas eu vou colocar aqui para vocês a página dessa estratégia de pico de vendas para vocês terem uma noção de qual é o potencial que vocês podem. Então, esse bônus aqui é um bônus, a gente chama, né? O bônus para acelerar resultado, para vocês já entrarem na mentoria com a mentoria paga, tá? Então, eu vou colocar aqui o link da página para vocês conhecerem. Ah, eu estou mandando só para Paula, é isso? Ai, Paula, desculpa, achei que estava aqui para todo mundo. Espera aí, chat em grupo. Então, ó, pessoal, agora que eu vi que eu mandei para Paula, falei tanto seu nome, né, Paula, que acabei mandando só para você. Mandei aí, então, a página para vocês conhecerem o pico de vendas, que é esse bônus só para os 10 primeiros, tá? E vou colocar agora para vocês aqui o link do formulário, para vocês preencherem o formulário. Fiquem tranquilos, podem preencher sem nenhum compromisso, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Como eu falei, a mentoria, a gente seleciona os mentorados, então antes eu preciso ter certeza que a gente pode ajudar a clínica de vocês. Então preencham, para a gente poder se conhecer, eu vou ligar, a gente vai bater um papo, e aí a gente vê se realmente você pode avançar para entrar dentro da mentoria, e ser acompanhado por nós aí pelos próximos 30 dias para pegar esse melhor trimestre aí, para ser realmente um trimestre maravilhoso para vocês, e vocês poderem estruturar o marketing vendas para poder tornar a clínica de vocês mais lucrativa, e não só ter faturamento, né? O lucrativo, como eu aprendi com um mentor meu, chamado Juliano Torriani, é o quanto você... QLC, que ele chama, né? Quanto você leva para casa. Então, se você consegue otimizar a clínica de vocês, principalmente olhando para o marketing, para as vendas, a clínica, obviamente, fica muito mais lucrativo para vocês poderem ter uma margem melhor aí para trabalhar, tá? Então, bônus para os 10 primeiros, preencham um formulário para a gente poder conversar. E para vocês que estão aqui, agora a gente vai abrir um pouquinho para perguntas, podem mandando aqui no chat, que eu vou tentar responder o máximo que eu puder aqui. Se vocês desejam aí preparar a clínica de vocês para o melhor trimestre do ano, sejam bem-vindos ao Clube Acelerador de Clínicas. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar muito a clínica de vocês, otimizando a parte do marketing das vendas, tá? Deixa agora eu responder aqui algumas dúvidas, tanto em relação ao conteúdo, tá, pessoal, de hoje, quanto em relação ao clube, para ver quais foram as dúvidas de vocês. Recebe mesmo, Paula. Quem receber vai ter o melhor trimestre. Vanesca, mandei aí o link, tá? Para você preencher o formulário e a gente poder conhecer um pouquinho melhor a sua clínica, ver se a gente consegue te ajudar. Preencham hoje, pessoal. Amanhã eu vou ver a galera que preencheu para a gente bater um papo. Então, fiquem tranquilas, sem compromisso. A gente vê se realmente faz sentido para vocês, tá? E, principalmente, a gente poder acelerar o resultado de vocês. O Clube Acelerador de Clínica é isso, é para a gente acelerar, tá? A Paula, Renata, repete o AIDA para mim. Ah, claro, vamos lá. Paula, o AIDA é uma estratégia de copy, tá? É uma estrutura de copy que a gente usa para tudo. Anúncio, página de vendas, página que vai no Google. O que o AIDA é? O A é atenção, I, interesse, D, desejo, e a ação. Então, toda mensagem que vocês forem passar, desde postagem, anúncio, páginas, se vocês construírem com esse olhar de, cara, isso está gerando uma atenção, primeira coisa, gente, ninguém vende para quem não tem atenção, tá? Então, primeira coisa, está gerando atenção, eu estou despertando interesse, cara, agora eu estou começando a criar vontade nessa pessoa e agora eu vou chamar ela para fazer uma ação. Me mandar uma mensagem, me mandar um direct, falar com as nossas consultoras, comentar, então sempre terminar
com ação, tá? Então, esse é o AIDA, uma estrutura de copy que a gente indica e que a gente pratica muito aqui. Leonardo, como conseguir os contatos para que o SDR faça prospecção ativa? Leonardo, tem algumas formas, tá? A gente não vai aprofundar aqui, a gente vai falar muito disso lá na nossa mentoria, mas vamos supor, tá? Só para a gente poder te dar uma resposta aqui. Vamos supor que você fale, Renata, aqui na minha clínica, um perfil que a gente atende muito são as médicas. Então, existem formas de vocês, por exemplo, pegar essa profissional que você tem dentro da sua clínica, essa SDR, ou quem seja responsável, como que ela consegue olhar para empresas, hospitais perto de vocês. Normalmente, pessoal, a gente consegue muitas informações que são públicas que já estão lá nas empresas. Por exemplo, executivas. Eu sei que tem uma multinacional aqui perto da minha clínica que tem muitos executivos. Se vocês olharem o site, provavelmente lá vai ter e-mail dessas pessoas, telefone. Então, dá para vocês irem... A primeira coisa é você pensar no seu cliente ideal. Definir o cliente ideal? Cara, vamos fazer uma abordagem ativa, tá? De forma elegante, para clientes, por exemplo, médicas. Quais são as médicas que podem ter aqui próximo à minha região? Aqui tem um hospital particular X, beleza, deixa eu olhar aqui se lá tem o quadro de médicos. Então, a primeira coisa é definir o cliente ideal, para depois ver na sua região quais são os locais que tem esse cliente leal, e aí você começar a buscar por contatos. E aí só precisa entender, pessoal, se esse cliente ideal vai ser, aonde que ele está mais? Ele está no Instagram, então eu consigo o Instagram dele, eu vou mandar um direct, eu vou mandar um e-mail, e aí esse é o papel da SDR, fazer uma prospecção ativa. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Flávio Augusto, ele é um multimilionário, empresário, né? Ele é dono da WhatsApp. Da WhatsApp, comprou o Orlando Futebol Clube, né? Agora ele já vendeu. E uma das fontes de entrada de novos clientes que eles mais usam lá, além dos anúncios, além de tudo isso, são as prospecções ativas. Então, ele tem um time inteiro lá que prospecta as pessoas ativamente para poder vender as matrículas de curso de inglês. Então, todo negócio pode ter essa fonte rodando. Tem um episódio, Leonardo, que acho bem legal de você jogar no YouTube. O nome do canal dele é O Conselho, tá? E ele gravou um episódio falando um pouquinho sobre isso. Vai ser bem legal você ir lá dar uma pesquisada. Mas espero poder ter te dado pelo menos um clarão do que é. Isso a gente vai aprofundar muito dentro da mentoria, tá? Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida aqui de vocês. Beleza, Leonardo, foi. Temos uma plaquinha com QR Code na nossa página no Google. O cliente fala dos bons resultados e front office pede para acessar a realização da avaliação. Fica a dica. Exatamente, Paula. É aquilo, né? A avaliação no Google é pegar aquele momento que o cliente está feliz e fazer ele registrar essa felicidade. Muitas vezes a gente faria isso, a gente só não faz porque ninguém nos pede. Quando pede, se o cliente está contente com o resultado, ele vai fazer. Isso ajuda muito vocês, a quem ainda não conhece, poder ver que é uma clínica realmente de resultado. Pessoal, olha, eu vou encerrar aqui, hoje a gente já estendeu bastante aí. Quero agradecer todos vocês que ficaram comigo aí até o final. Para aqueles que têm interesse em saber sobre a mentoria, o Clube Acelerador de Clínicas, e principalmente garantir, né, o bônus que a gente deu, a gente implementar a ação de pico de vendas para vocês terem potencial de já chegar com a mentoria paga. Preenchem o formulário que amanhã eu vou analisar e vou entrar em contato para a gente poder bater um papo e ver se realmente a gente consegue ajudar vocês com a nossa mentoria, tá? É isso, a gente vai bater um papo ainda sobre alguns outros temas, tá? Então, queria agradecer a todos vocês aqui, dizer que a gente vai sempre estar fazendo essas aulas, sempre relacionado a temas relacionados a marketing e vendas, para a gente poder ajudar vocês a ter negócios prosperando, tá? Grande abraço, pessoal, até a próxima. Obrigada!